A Justiça de São Paulo derrubou a proibição da prefeitura sobre o serviço de mototáxi por aplicativo na capital paulista. Com isso, as empresas vão poder oferecer o serviço na cidade. O juiz Josué Pimentel considerou inconstitucional o decreto da prefeitura, considerando que existem normas federais que permitem a atividade. Ele citou a lei que estabeleceu que as prefeituras têm competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar o serviço, sem poder proibi-lo. Em nota, a Prefeitura de São Paulo diz que vai recorrer da sentença. Meu querido João Belutti, vou conversar com você, depois eu vou no Vitor. João Belutti, a questão aqui, em primeiro lugar, é de competência, porque, de acordo com a Constituição Federal, cabe à União legislar em matéria de trânsito. O município regulamenta aquilo que é do peculiar interesse do município. Se as pessoas podem andar de mototáxi por aplicativo ou não, é uma questão genérica, não é específica. Então, acho que não sei se vai por aí. Você é a favor ou é contra o mototáxi por aplicativo? Já capaz, nos termos do que diz a legislação brasileira, eu sou a favor. Não quer dizer que eu vá usar. É que a gente tem muito no Brasil a mania sempre da proibição. A Prefeitura de São Paulo proibiu, não causa uma grande estranheza, até porque existem outros municípios em que está perfeitamente legalizado e implementado. O que se discute é o nível de grandeza da cidade, o impacto no trânsito, enfim, mais acidentes, mais uso do sistema público de saúde. Agora, a legislação permite isso. Então, a Prefeitura vem insistindo nesse tema, né? Não sei o motivo, se é talvez por lobby ou dos taxistas, Ubers, enfim, não me parece que seja 100% do motivo, mas me parece que é algo que ajuda. E é importante lembrar que esse serviço, ele normalmente é utilizado, como isso foi exposto na sessão pública que foi feita aqui na Câmara Municipal, que, aliás, debateu-se o tema bastante aqui com diversos setores da sociedade. Eles colocaram que esse serviço ele é principalmente utilizado na última perna do transporte. Uhum. Por exemplo, a pessoa pega o transporte à noite, o transporte público, ele não deixa exatamente, todo mundo sabe, na porta da sua casa. Tem sempre um outro caminho e a pessoa pegaria para esse último trecho da viagem, é o que é mais utilizado. Então, é um fator de segurança também, para muita gente que volta sozinha à noite, ou mesmo quando de manhã. Então, assim, é um serviço que deve ser normalizado na cidade. E, claro, que a Prefeitura tem questionando também a atuação da empresa, que vem sendo muito arrojada, mas a empresa está na dela. Sim, não é proibido, por que eu não vou poder aplicar? Você tocou num ponto muito importante. Quer dizer, chega à noite na periferia, principalmente moças, aí é mais seguro na garupa de uma moto e andando a pé por essas ruas aí, em que, infelizmente, existem maníacos, todo tipo de agressores. Vitor Miciato, qual a sua avaliação sobre o mototáxi por aplicativo? Sou completamente favorável, já usei algumas vezes. A gente tem que pensar também nas favelas, como você colocou que chega à noite. É importante também, além disso, durante o dia mesmo, porque a favela não favorece muito, às vezes, o uso do carro ou do ônibus em diversas ruas. E a moto chega até lá. E além disso, a liberação do aplicativo para o motorista é mediante a sua carteira de motorista. Então, se ele já vai pegar a moto e vai sair, está aprovado para isso, por que não também ter um ganho em relação a isso? Sem contar uma cidade como São Paulo, que não favorece, que não oferece um transporte público integrado ao ponto de favorecer toda a população. Diante disso, o que ela vai fazer? Ela vai ter que procurar alternativas. Então, eu vejo que sim, o mototáxi é fundamental para essa ampliação das possibilidades de transporte numa cidade como São Paulo. Lembrão. Eu quero só trazer apuração para a gente conseguir pensar por que é que essa guerra está tão extensa numa capital como São Paulo, né? O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, sempre teve ao seu lado os motofretistas, né? Porque ele fez a faixa azul, foi uma pauta de campanha dele. Por que ele ia comprar uma briga dessas tão grande? E aí, quando você olha, por exemplo, a pesquisa de deslocamento do metrô de São Paulo, né, que avalia o deslocamento das pessoas, vem diminuindo desde a pandemia o uso dos transportes coletivos, metrô e ônibus. Isso é uma coisa que está caindo muito rapidamente nas cidades, desde a pandemia. As pessoas estão trocando os seus modais de deslocamento. No início desse ano, lá em São Luís, no Maranhão, o prefeito Eduardo Braide enfrentou uma greve coletiva de ônibus. E por causa dessa greve, que foi muito difícil de negociação, ele conseguiu negociar junto à Câmara de Vereadores uma flexibilização para que o custeio que a prefeitura precisa fazer para parte dos transportes públicos fosse direcionado para aplicativos. A Câmara aprovou isso naquela emergência. Isso acendeu um alerta
dentro de quem vive de transporte coletivo, né? Isso acendeu um alerta. Então, quando a gente discute que está lá a 99, a Uber fazendo lobby delas para tentar aprovar, mas tem lobby do outro lado também. Tem lobby do outro lado também. O transporte coletivo também tem os seus interesses nessa discussão de se pode ou não pode ter um mototáxi, né? Que ele já é um mototáxi aqui na cidade de São Paulo. Que, número 1, já é realidade. É só você andar na cidade de São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo, isso existe. A questão é, nós como serviço público, como executivo público, vamos regulamentar isso ou vamos deixar isso acontecer na informalidade, que é o que está acontecendo aqui? É briga realmente de espaço, nem tudo que reluz é ouro. Raquel Galinatti, queria te ouvir. Não existe viabilidade jurídica, legal, que o prefeito proíba a utilização de um mototáxi na cidade. O que cabe ao prefeito é a regulamentação. E aqui as regulamentações, elas podem ser, sim, mais minuciosas. Proibitivas, né? Exatamente. Algumas regulamentações até inviabilizam o exercício ali, se tiverem diversas regras imputadas para que possa comercializar a garupa através de um mototáxi. Então, a via da negativa tentando proibir algo que não é legítimo, quando a gente fala em lei municipal, em algo que já foi permitido por uma lei federal, até pela hierarquia normativa, não existe. Mas cabe sim, urgentemente, uma regulamentação, inclusive taxando, colocando imposto e etc. Porque cabe ao prefeito ali todo tipo de fiscalização e regulamentação do uso desse serviço dentro do município de São Paulo. A verdade é que, quando surgiu também o transporte por aplicativo, teve muita briga, muita gente não queria e acabou sendo aprovado. É inevitável não adianta lutar contra o progresso e as novas formas tecnológicas de transporte ou em qualquer outra área. Se a gente vive num regime liberal, numa Constituição que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, e se as leis têm que ser constitucionais, não cabe ao município querer disciplinar transporte, normas gerais de transporte, quando elas são de competência clara da União. Na meu ver, agiu bem, agiu corretamente o magistrado e, evidentemente, isso aí tem que ser em nível de Congresso Nacional, tá certo? Salvo se houver algum tipo de atuação muito diferenciada, a tendência é que seja permitido o mototáxi. É perigoso? Mas é perigoso também o motoentregador, é perigoso tanta coisa aqui no... Só sair de casa já é um perigo, né? O Belucci, tem um grande penalista, o professor Günther Jacobs, que ele, ao tratar da questão da imputação objetiva, ele diz, risco existe em tudo. Você não pode proibir a existência do risco, você não tem como eliminar o risco. Risco tem até numa cerimônia religiosa, quando você aperta a mão de uma pessoa. Risco tem quando você atravessa a rua. Risco tem quando você entra no transporte aéreo, nem por isso você vai proibir o transporte aéreo para evitar que ocorram acidentes aéreos. O risco faz parte. Como diz Juan Bustos Ramírez, nós vivemos numa sociedade de riscos. Queria te ouvir porque você é um liberal convicto. Você sabe que a proibição não faz nem sentido, porque deixa o consumidor que tem que decidir. Ele que vai decidir se pega ou não. Tem que ter o serviço à disposição. Como tem outras cidades, outras capitais, já existe o serviço. O que a prefeitura pode fazer, como a Raquel colocou, é regulamentar, e está aí uma grande oportunidade para a prefeitura também, já que ela quer posar de uma prefeitura ESG, obrigue que as motos sejam elétricas, e postos de abastecimento, cria toda uma capilaridade no município para que se atenda e se incentive o serviço. Agora, como a Ellen colocou também, tem essa questão do transporte público, que com a diminuição dos passageiros, essas prestadoras de serviço, contratadas para a concessão do serviço público, têm dificuldade em justificar os seus subsídios, que são gigantescos, da ordem de bilhões aqui em São Paulo. São poucos operadores nesse mercado de transporte público, então, assim, há diversos interesses, mas quem não está sendo levado em consideração é o consumidor, que ele que deve decidir, eu quero ou não quero usar esse serviço, né, Cabeça? Aliás, só um parênteses aqui, você falou das motos elétricas, que é uma boa ideia, né, João? Mas, por exemplo, no final do ano passado, quando Milton Leite ainda era presidente da Câmara de Vereadores, ele conseguiu adiar aquela obrigatoriedade dos ônibus virarem todos elétricos e foi permitindo que ficássemos mais tempo com ônibus a diesel.
É assim que a política vai discutindo seus espaços, né? Muito bem, mas como mediador, minha obrigação é jogar um contra o outro, semear aqui a discórdia e jamais a concordância, afinal de contas é um programa de debates. Doutora Raquel Galinatti, a senhora é uma delegada de polícia. Também, quando anda um sujeito na motocicleta e outro na garupa, já é um indício de que ali pode ocorrer um assalto. Aliás, essa é uma prática muito comum. Chegou até se cogitar proibir o garupa em motocicleta. Diminuiria um pouco, né? Eu, quando fui assaltado, já estava sozinho na motocicleta. Mas diminui um pouquinho os riscos. Será que o moto-aplicativo não pode criar um problema para a segurança pública também? Quero te ouvir. Com certeza. A gente já tem os mototáxis, que os criminosos se fantasiam de mototáxi. Já temos criminosos que se fantasiam de bikers, né? De ciclistas. Ciclistas, inclusive, profissionais. Vai ser mais uma fantasia para criminosos utilizarem. Moto entregador, que você falou. Mototáxi, né? Não, é fretista. Acho que é motofretista. Enfim, eu tenho outro nome técnico. Motoboy. Os criminosos, eles se fantasiam de motoboy. E aí, é claro, eu não quero aqui, de forma alguma, ser lombrosiana ou taxativa em relação a características de criminosos. Mas a gente pode ser taxativo, sim, como você falou, professor, em características de atitudes de criminosos. Os criminosos, eles buscam a facilidade para a prática do crime. A gente sabe muito bem que a moto é muito mais ágil para fuga, para escapar, quando praticam o crime, principalmente em grandes congestionamentos. Então, cabe aqui à prefeitura colocar regras, fiscalizar de forma rigorosa, sim, a implementação de mototáxis. Porém, também deixar com que a população tenha um serviço de qualidade quando a gente diz transportes públicos. O que a gente vê hoje não é o que a população merece. A gente precisa de transportes públicos de qualidade. É isso aí. E para o meu amigo Gil, que é o presidente do Sindicato dos Motoentregadores, não brigar comigo, não vamos falar motoboy, é os motoentregadores, tá certo? São meninos que trabalham aí 14 horas por dia, que, né, Raquel, merecem que todo movimenta a economia. Movimenta a nossa economia, merecem todo o nosso respeito. Na pandemia não pararam. Não pararam, se não fossem eles, as pessoas não teriam sequer como se alimentar. São heróis e a gente precisa trabalhar assim, que é prioridade, é que eles tenham direito à previdência, a seguro, que possam se aposentar, criar mais garantias para eles, que são moços que estão aí, e ninguém tem saúde para ficar a vida inteira, 14 horas por dia, se arriscando no trânsito. Perfeito. Nesse serviço, não é? Agora, meu querido Vitor Miciato, você, como historiador, você já deve ter estudado ao longo da história sucessivos movimentos dialéticos, né? Você vai aqui, aí tem a oposição contraria, depois aquilo se supera e vai avançando. Tem como, se a gente fizer um recorte histórico na análise da evolução da sociedade, desses processos de tese e antítese, quer dizer, eu falo A, o outro vem e diz, não é isso. Aí chega a uma conclusão, vai para cima depois, e aí vai a constante evolução. Tem como parar a evolução, o progresso da humanidade? Não. A modernidade ela é avassaladora. Eu costumo dizer que as pessoas confundem a modernidade como se fosse algo claro, democrático apenas, como se fosse o paraíso. E não é. O processo da modernidade é extremamente violento, racional. No entanto, é o que eu falo. Há 100 anos as pessoas viviam até 45, hoje as pessoas vivem até os 80. Qual foi o preço pago por isso? Evidentemente que quando a gente discute essa questão do transporte, eu falo mais uma vez, a opção da sociedade brasileira é cada vez mais individualizar, seja nas bets, seja nas leis, seja no meio de transporte, individualizar a sua vida, buscar cada vez mais a sua liberdade individual. Esse é mais um fenômeno disso. Então, o Brasil, que é um país extremamente moderno, desigual, porém extremamente moderno, vem cada vez mais absorvendo essas perspectivas modernas. E a moto nada mais é do que a escolha individual por chegar mais rápido e mais barato em um lugar aonde o transporte público ou outras esferas não oferecem esse tipo de serviço e não tem um projeto para oferecer nos próximos 5, 10 anos. Eu preciso chegar naquele local, não tenho dinheiro para pagar um Uber, não tenho dinheiro com combustível nesse valor, eu vou pegar um mototáxi, vou cruzar determinado espaço e vou chegar mais rápido para oferecer esse serviço. Sem contar a quantidade de empregos que essa proposta amplia para os cidadãos.
Agora, Ellen Brown, se tem algum tipo de lobby aí por trás aqui, isso vai acabar, não dá para segurar por muito tempo. Qual que são... Por quê? O motivo real é porque pode aumentar muito o número de acidentes se a rede pública municipal não tem estrutura para absorver o número de acidentes que ocorrerá em razão disso. Isso é um dado aleatório. Existe realmente instrumentos de pressão, não digo nem que seja uma pressão ilícita, mas quando você faz um contrato de concessão, você garante mais ou menos algumas regras de competitividade. E essas regras podem ser burladas por esse novo concorrente que surge aqui. Como é que fica essa questão? Quanto a imprensa já não está se movimentando aí para saber o que está por trás disso aí, não? Ou você, jornalista consagrada, Ellen Brown? Eu estou apurando, eu estou fazendo meu papel, estou apurando. A gente entende que há hoje uma disputa de espaços, né? E há um desafio para o gestor público, e aí não é o Ricardo Nunes, é para os gestores públicos. Desde a pandemia vem se colocando que a questão do transporte público, ela não se paga, ela não se sustenta, vai ter que se rever isso. E eu vivo essencialmente fazendo pesquisa qualitativa, ou seja, ouvindo a realidade. Quando você pergunta hoje na periferia de qualquer capital, olha, se o prefeito puder te subsidiar uma corrida de Uber ou um bom ônibus, o que você prefere? Né? De aplicativo qualquer, 99, qualquer aplicativo. O que você prefere? E esse é um problema real. As pessoas preferem, concordo com você, o transporte por aplicativo, que eu vou com comodidade. Então, essa está sendo uma demanda real. Inclusive, na eleição passada municipal, tinha uma candidata em São Paulo que levantou essa bandeira, todo mundo achou que era loucura. Mas é porque já havia esse dado de realidade que as pessoas estão preferindo esse outro tipo de transporte. Qual é o grande desafio para os gestores públicos? O desafio eu preciso explicar que se todo mundo vai pegar um transporte por aplicativo, o trânsito não dá conta, nós vamos ter mais acidente, nós vamos ter um custo de saúde, um custo de poluição, um custo de modais, de rodovias, né? Porque é pior para a coletividade. Essa é uma solução pior para a coletividade. Individualmente é a mais prática. E é uma demanda real que está surgindo, que por isso mesmo eu acho não adianta fazer essa briga, não adianta. A prefeitura está fazendo ali e levando adiante a briga, mas no momento o mercado vai vencer, existe essa demanda, ela é real e ela está aí. Agora, Raquel Gallinatti, eu sou pai de 2 filhas e muitos pais podem estar agora com a mesma preocupação se dividindo. O João Belucci falou da moça que desce no terminal de ônibus e ela vai ter que andar numa região perigosa, com pouca iluminação, muitos terrenos baldios, então ela pede o mototáxi e vai na carona. Agora, ela também não sabe na moto de quem que ela está subindo. Assim como quando você pede um veículo para o transporte de aplicativo, você não sabe também quem é o motorista. Já tive relatos, não foi aqui, foi em outro estado, que me disse que o motorista tocou uma sirene, ele falou, o que foi? É a minha tornozeleira eletrônica, eu estou saindo da minha área, você vai ter que descer agora. O cara desceu no meio da estrada e o motorista voltou para a área dele, que estava de tornozeleira eletrônica. Por que em vez de se lutar contra o progresso inevitável, a prefeitura não busca um consenso com autoridades de segurança pública em geral? E a própria Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal, o Congresso já fazem audiências públicas para estabelecer algum tipo de controle, de regramento sobre quem é que pega esse tipo de aplicativo. Quem é que vai lá no fundão da Zona Sul, da Zona Leste, por exemplo, da cidade de São Paulo, pegar uma moça que está chegando 11h30, meia-noite do serviço e vai levá-la até um transporte. O que impede esse motociclista de desviar o seu curso e cometer uma violência contra ela nos mesmos riscos que ela estivesse caminhando? Você, como delegada de polícia, como é que você faz esse tipo de avaliação em termos de segurança pública? Essa sua análise é real e perfeita, porque as mulheres, elas, como toda a sociedade hoje, com essa insegurança latente, as mulheres têm um ônus a mais nessa insegurança, não só por poderem ser vítimas em potencial de crimes patrimoniais, mas também, infelizmente, de crimes sexuais. E quando a gente fala de transportes por aplicativos, não só moto, mas inclusive carros, as mulheres se colocam ali num ambiente que não é controlado por ela em uma extrema vulnerabilidade. Existe a necessidade de um critério rigoroso para poder fazer a triagem de quem terá a licença, digamos assim, para poder explorar o uso de forma econômica da carona através do mototáxi. Agora,
a proibição está dando, sim, uma margem muito grande para que as mulheres estejam em um risco maior, porque se hoje existe a proibição, está havendo na clandestinidade a operação de tais transportes. Então, é necessário, sim, olhar e encarar a realidade de frente para deixar a sociedade protegida e principalmente mulheres vulneráveis. Oi, Lembrão, você, além de jornalista, também é mulher e deve estar compartilhando, né, esta preocupação. Eu tenho uma preocupação de pai, eu vejo aquilo, eu fico tenso quando elas demoram para chegar, estão de Uber. Então, como é que você vê isso e de que maneira poderia se minimizar esses riscos? Qualquer um pode pegar uma moto e virar um motorista por aplicativo, um piloto por aplicativo? Bom, inclusive a pesquisa do Instituto Locomotiva, que foi feita sobre o uso desses mototáxis, comprovou isso, né? Que quem usa são as mulheres da periferia. O uso maior são dessas mulheres da periferia. Então, a gente sabe que vai existir um risco de saúde, de segurança, né? Isso vai existir. Mas aí é mais ou menos, eu comparo quando a gente criou o Pix no Brasil. O Pix é um case mundial. Mas eu lembro que teve uma época que o pessoal dizia, não, mas o golpe do Pix... Então não vamos mais ter Pix? Vamos acabar com isso? O Brasil, a gente conserta a realidade de um jeito assim. Faz uma lei aí para consertar a realidade. Não funciona assim. Já existe esse serviço. As pessoas já usam esse serviço. O que eu, com base na realidade que existo, posso fazer enquanto poder público para melhorar e garantir a segurança dentro dessa realidade? Vai ser um risco para a segurança maior? Sem sombra de dúvida, né? Uma moto, um garupa é um risco maior. Para a saúde, mas isso existe. O que eu vou fazer, né? O que eu posso fazer para melhorar? Belucci, rapidinho. Eu só falar rapidinho que o Estado está sempre atrasado no sentido lato, né? O município vai legislar sobre o tema e já vai ter que estar discutindo a questão desse transporte por meio das bicicletas elétricas. Hoje a gente tem bicicletas elétricas que são verdadeiras motos. Não estou defendendo que o Detran emplaque, nada disso, tem que ir para a via, mas elas já são suficientes para isso e já vai discutir isso também. Pois é. Agora, Ellen, se tem uma coisa que eu acho que tem que cortar, é desconto de aposentado e pensionista de INSS. Aí tem que acabar mesmo, desconto nenhum.